Fala galera, Diogo na área com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês tudo o que eu li em fevereiro, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que foi mais ou menos. Aqui tem uma variedade enorme, a gente tem boxe, investigação, samurai, medieval, super-herói. Então aqui a gente vai ter bastante variedade e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Bora lá? Galera, eu vou começar falando de um mangá, Re-Serving, acabamento bacana. Mangá lançado pela editora Panini, volume 1, acho que dá pra ver aí um pouquinho da arte, né? Esse mangá ele conta a história de um rei que teve todo o seu reino atacado. Nesse ataque ele perdeu toda a família dele e ficou apenas a filha. Só que acontece uma situação, na qual eu não vou falar, que a filha dele perde a memória e não se lembra dele como pai. Então aí começa toda essa jornada, no qual ele vai encontrando outros personagens. A arte aqui, bem bacana, dragãozão. Ele vai encontrando outros personagens e aí a jornada vai se desenvolvendo numa viagem em busca de vingança. É um mangá que eu ouvi falar, compararam até a Berserker, mas o primeiro volume não dá para avaliar muito. Pretendo ler ele pelo menos até o volume 3 para ver se me pega. Esse primeiro volume eu admito que não me pegou. Tem bastante apelo sexual no mangá, acho que até de forma desnecessária, tem que tomar cuidado aqui para não mostrar qualquer página. Como eu falei, tem um traço bacana, tem uma história bem razoável, tá? E o que mais me incomoda nesses mangás é que, por mais que ele tenha um acabamento ok, o preço não condiz com o que pelo menos esse primeiro volume me entrega. Então eu vou partir para o segundo mangá aqui, e vocês vão entender que eu vou fazer um link entre os dois. O segundo é Tower Dungeon, tá? Esse aqui já tem uma sobrecapa, tá? Vou tirar ela aqui. E sem a capa, ele é assim. Tower Dungeon já tem uma diferença. A arte dele é bem diferentona, cara. Em alguns momentos, ela é uma arte muito bonita. Deixa eu tentar pegar aqui. É uma arte bacana, né? E em outros momentos, ela é uma arte, cara, extremamente preguiçosa. Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Esse mangá aqui conta a história de uma princesa que foi sequestrada e ela acaba tendo que... E um grupo acaba tendo que resgatar ela numa torre. Nessa torre tem diversas criaturas, né? E nesse grupo, eles têm uma baixa e eles precisam resgatar alguém numa vila para completar o grupo, né? Eles acabam pegando um menino, que é esse aqui, um camponês, que acaba sendo mais forte do que o esperado, né? E aí acaba que desenvolve um treinamento dele e tudo mais. E nesse primeiro volume, vem até uma figurinha aqui, ó. Nesse primeiro volume você não tem tanto desenvolvimento também da história, você vai ver mais as criaturas. Eu tô procurando aqui os momentos meio preguiçosos que eu falei. Mas o que mais me incomoda aqui nesse quadrinho, aqui, nesse mangá, é que você não tem uma arte tão, em alguns momentos, tão bem acabada. Ele é fininho, cara. Custa 40 e poucos reais. E não tem um material, papel tão bacana. E aí, onde é que eu faço o link entre Re-Serving e Tower Dungeon? Cara, até quanto? Olha esse aqui. Uns traços bem simplões em vários momentos aqui, ó. Aqui, ó, essa parte aqui. Olha isso aqui, troço feio, cara. Isso aqui parece que o cara tava com preguiça de desenhar a cena, sabe? Então, até que ponto vale você investir esse valor num mangá tão pequenininho, com uma arte, muitas das vezes, como eu falei, preguiçosa. Então, é difícil porque você tem que ler um pouco mais, avançar na história, para poder saber se vale a pena ou não, porque esses dois primeiros volumes não me pegaram. Então, eu não vou largar eles, mas eu vou ir até o volume 3, pelo menos. E é um tipo de mangá que você tem que esperar a promoção, se é uma promoção agressiva. Como, por exemplo, Tower Dungeon, eu acho que eu paguei 23 ou 24 reais por conta do desconto progressivo, assim como o Re-Serving. Mas eu jamais pagaria o preço de capa desses quadrinhos aqui. Não vale a pena, não tem como. Por qualidade do papel, pela qualidade da arte, pela qualidade da história, realmente não vale. Se eu fosse pensar somente no primeiro volume, eu não iria para o segundo volume de nenhum dos dois. É ruim? Não é ruim. Não vou exagerar e falar que é ruim. Mas, infelizmente, é uma leitura bem comum.
bem mais do mesmo, assim, sabe? E aí eu espero que até o volume 3 isso se desenvolva. Eu comento no vídeo de unboxing que eu tô dando uma chance para One Piece, comprei ele até o volume 4, e eu vou ler os 4 ou 5 primeiros volumes para me tomar uma decisão, porque eu li o primeiro volume e não me pegou, passei para frente, eu já tinha até o volume 6 ou 7 comprado, e acabei que desisti, e agora eu tô tentando novamente ler até o volume 4 pelo menos. E aqui se encaixa na mesma situação. Volume 1 dos dois não me pega, entendeu? Não me pega mesmo, o preço desanima, qualidade então desanima também, mas eu vou dar uma chance até o volume 3. Como volto a falar, é ruim? Não. Mas isso aqui não passa de uma nota 6, beleza? Agora a gente vai falar de um mangá que vale muito a pena, cara, que é Hajime no Ippo, da editora MPEG. Cara, isso aqui, vou tirar aqui a sobrecapa, mas ela é igual a capa, tá? Mas, ó, bem bacana. Esse aqui vem com um postalzinho, ó, bonitão, postalzinho do Ippo. Ó, marcadorzinho, top. Capa e papel de qualidade. Ó, olha isso aqui. Arte bacana pra caramba. Nosso personagem principal, nosso protagonista, é muito legal. A história dele é muito bacana. Conta a história de um menino que sofre bullying na escola e, através do boxe, ele começa a gostar do esporte e competir. O que me surpreendeu em Hajime no Ippo é que, além de você ter uma história bacana, você tem os combates extremamente... parece que você está sentindo o golpe, sabe? Os combates me surpreenderam muito, eu não imaginava, porque eu já li a Shita no Joe, eu não curti a Shita no Joe, eu achei a Shita no Joe muito sem gracinha, sabe? É mais voltado para um drama. Aqui não tem esse aspecto do drama aqui, por conta do bullying, mas na verdade o que te pega aqui é a superação do Ippo, né? É a vontade dele de evoluir, de treinar, e o estilo da arte aqui, o combate, é isso, cara, é muito bacana. Então, esse aqui da editora MPEG vale cada centavo. Por quê? Porque ele, além de não ser um mangá extremamente caro, o preço que a MPEG botou de capa aqui, se não me engano, é R$43, e você encontra em promoção o tempo todo. Então, esse aqui, se não me engano, eu paguei R$31, cara, esse aqui vale muito a pena, sabe? Então, por isso que eu fiz a comparação com o Reserve e Tower Dungeon, porque isso aqui é um trabalho primoroso. A gente tem 15 volumes garantidos, eu já comprei até o volume 3, não paguei mais de R$35 em nenhum volume, e é essa qualidade aqui que você encontra no Hajime no Ippo da editora MPEG. Parabéns aí para a editora, trabalho excelente. A próxima obra que nós vamos falar é Plant City Boys, de Naoki Urasawa. Mangá da editora Panini, sobrecapa. Vou tirar ela aqui também, vou mostrar para vocês como ele é. A arte é top, né? Não preciso nem falar. Aqui é chovendo molhado, né? E a história, cara, é bem intrigante. Conta a história uma história que envolve assassinatos em série, uma história que envolve seitas, né? Um suspense que te deixa muito curioso, principalmente da metade pro final, porque como ele tem que introduzir todo o universo, toda a história, todos os personagens, com um grupo de amigos, contar um pouco da história deles, então ele vai entre o passado e o presente, né? Acaba sendo um pouco arrastado, mas depois o negócio engrena de uma maneira que você fica extremamente curioso, e esse símbolo aqui, ele é o fator central da história, né? É onde faz o nosso protagonista começar a ficar curioso, porque é uma coisa que envolve a infância deles e tudo mais. Então, você termina esse volume aqui querendo muito ler o próximo. Então isso aqui é uma coisa que somente um mangaka do nível do Urasawa consegue fazer. Me deixa um pouco curioso esse mangá, porque é um tipo de história que eu fico pensando como é que ele vai sustentar esse tipo de suspense e curiosidade durante, sei lá, acho que são 9 ou 10 volumes esse mangá. E eu fico bem curioso para saber como é que ele vai sustentar isso sem se tornar chato. Mas esse primeiro volume pega demais, tá? Peguei também na promoção do desconto progressivo da Panini, paguei R$40, então acho que é um preço bem justo, preço de capa também. Apesar de ser uma qualidade completamente diferente, né, do Tower e do Reserve, mas que é outro patamar que a gente está falando. Mas é um quadrinho muito bom, um mangá muito bom. E eu recomendo demais aqui, eu já tô com ele até o volume 4, isso aqui eu vou devorar, tá? Então, seguindo aqui, galera, vamos para um que eu gostei muito do primeiro volume, mas esse aqui, Shigurui, mangá da Pipoca Nankin, também com um postalzinho. Aqui o marca-página, também tem sobrecapa,
capa e sobrecapa, mas são praticamente iguais, né? Bem legal. Trabalho fantástico aqui, arte top, papel de extrema qualidade. Dá para pegar aí na pré-venda com um valor bem ok, fica na faixa de R$58. Esse aqui foi presente da minha filha de Natal, nem aniversário. Meu aniversário é agora em março. E por que eu dei uma trava quando eu falei do volume 2? Porque o volume 1, ele é intrigante, ele te deixa com uma certa curiosidade, mas o volume 2, ele é bem louco. Talvez essa seja a melhor forma de falar dele, ele é muito louco. E eu gosto de mangás de samurai, principalmente quando envolve o universo de samurai, mais sóbrios. E aqui a gente tem, sei lá, cara, difícil de falar, porque ele realmente é muito louco, assim. Ele é tão louco que eu acho que ele dá uma bagunçada na história, assim, sabe? Não que você não compreenda ou que crie algum tipo de dificuldade, mas, sei lá, foge muito. Ele vai pro passado, ele vai pro presente, daqui a pouco ele começa a contar a história de outros personagens no meio de uma outra história que você tá pensando que vai engrenar, e no meio de um combate ele corta, e daqui a pouco tem o mestre aqui que é extremamente louco mesmo, cara, o coroa é maluco. É extremamente visceral esse mangá, e isso eu acho legal. Mas eu acho que o excesso de loucura, talvez o excesso de excessos, tenha me deixado um pouco incomodado. Talvez essa seja a palavra, incomodado. Mas eu vou também até o volume 3 dele, vou pegar o próximo, vou ler. Aí eu tomo uma decisão. Volume 1 muito bom, volume 2, sei lá. Vou botar aqui uma nota 6,5. Eu só vou dar uma volta aqui, porque esse volume aqui, pra mim, é nota 9. E Hippo também, nota 9, tá? Excelente. Então, só fiz essa observação aqui com vocês. Agora a gente muda completamente o foco e a gente vai para um quadrinho que é como se fosse um filme. Brubaker e Sean Phillips, um quadrinho que eu comprei na promo da Editora Mino, que eu falei, né? Fiz um unboxing aqui. Cara, a arte disso aqui é maravilhosa. Deixa eu ver aqui se eu não tô pegando aqui, porque, ó, já peguei aqui uma área aqui extremamente perigoso isso aqui, cara. Extremamente pesado, violento, com bastante cena imprópria, mas uma arte estupenda. Qualidade do quadrinho, sensacional. História, cara, muito intrigante, muito bacana. Belo dia, parece um corpo no meio do bairro, e depois esse corpo some. E o quadrinho, ele eu já ia mostrar aqui, que eu não posso mostrar, tá vendo? Tem que ter muito cuidado aqui. E o quadrinho, ele é narrado por essa garotinha aqui, e por diversos personagens que estão envolvidos na história. Então, o tempo inteiro você vai ver eles até olhando, como se eles estivessem olhando para a câmera, sabe? Como se estivessem realmente falando com alguém. Isso é uma narrativa bem diferente e que dá um dinamismo, traz um realismo também pro quadrinho. O final dele não chega a ser surpreendente, não chega a aquele negócio que explode a tua cabeça, mas no geral, é muito sóbrio esse quadrinho. Ele é todo equilibrado, sabe? E o Brubaker a gente sabe como é que é. E como eu falei, isso aqui daria um belo de um filme bem legal que isso aqui teria, com um roteiro pronto, sabe? Em todos os sentidos. É um roteiraço. Isso aqui é um quadrinho tranquilamente, nota 8, 8,5. 8,5, acho que vale. Gostei bastante, indico. Agora a gente entra nos super-heróis. Liga da Justiça, Sem Limite. Cara, esse aqui, pra quem leu, né, DC Sem Limites e Poder Absoluto, pra quem tá acompanhando a nova era da DC, arte bonita. Aqui eu acho que tem que ter lido o Poder Absoluto, eu acho que tem que ter lido o DC Sem Limite. Eu acho que você pegar daqui de cara, você vai entender. Mas algumas coisas vão fazer menos sentido para você, sabe? É uma história bem razoável. A arte é bacana. É uma história bem razoável, assim, para um primeiro volume. Mas, infelizmente, eu sei que está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, por isso eu acho necessário você ler o Poder Absoluto e o DC Sem Limite, do que você entrar de cara aqui. Porque exatamente é muita informação.
E aí, se você pega isso aqui de cara, você vai achar, eu acho que você vai achar ruim. Porque pra mim, que venho seguindo, né, na ordem de leitura, eu já achei razoável. Eu daria isso aqui uma nota 6, esse primeiro volume de Liga da Justiça Sem Limites. Eu recomendo porque é um quadrinho barato. Eu acho bacana porque mostra muitos heróis. E eu acredito que a gente vai ter um desenvolvimento bem melhor nos próximos, sabe? Mas esse primeiro volume, ele se faz necessário, não tem jeito. Mas isso aqui é um quadrinho bem nota 6, bem mais do mesmo, mas que se você não tiver lido o Poder Absoluto desse Sem Limites, você vai ficar dando cabeçada na parede para entender isso aqui, tá? Agora, galera, a gente vai pro que eu acho que é o que está acontecendo de melhor no universo dos super-heróis, né? Que é as Absolutes, né? Vou começar aqui falando pela Absolute Batman. Talvez esse volume 2, né, ele tenha que mostrar um pouco mais da história do Bruce, mas mesmo assim ainda tem bastante ação. A arte tá bem bacana, bem legal, né? E o que eu acho que acaba deixando esse quadrinho, esse segundo volume um pouco arrastado. Não é ruim, não é ruim. Tem que ter as explicações que tem aqui, porque aqui a gente vai ver o Máscara Negra, que é o vilão principal aqui, né? Suas motivações. Essa capa aqui tá bem bacana. Mas eu acho que engraçado que esse volume, isso aqui é interessante. Esse volume tem umas páginas aqui que a arte muda. Fica bem meia boca, né, cara? Não sei qual foi o intuito, se é só porque ele quis botar tipo, como se fosse uma lembrança, sabe? Mas ficou bem meia boca essa segunda parte aqui do quadrinho. Mas como eu estava falando, eu acho que o segundo volume ele cai em relação ao primeiro, mas se faz necessário também, né? Mas ainda assim, é um frescor. Tanto para o Batman, quanto para a Mulher Maravilha, quanto para o Superman. A linha Absolute é um acerto incrível, tá? Esse volume 2 do Batman aqui, eu daria uma nota 6,5 para ele, tá? Esse aqui é muito bom. O volume 2, ele também se arrasta um pouquinho na Mulher Maravilha. Arte incrível. Mas tem aqui umas situações mais drásticas. A Mulher Maravilha ela vai enfrentar essa criatura aqui. Criatura gigante, como se fosse aqueles kaijus, né? Como se fosse um Godzilla, uma coisa assim. A gente vai ter um desenvolvimento um pouco mais da Diana, mostrando detalhes da personagem e um pouco dela do envolvimento com os humanos, né? Ela, talvez, desses dois personagens que a gente esteja vendo, o Batman e a Mulher Maravilha e o Superman, talvez a Mulher Maravilha ela seja a mais humana, a que mais se preocupa com a humanidade. O Clark, eu acho ele muito frio nesse poder, nessa linha absoluta. Ele é muito enigmático ainda, sabe? Ó, que arte top. E, cara, eu tô gostando muito de ler esses quadrinhos aqui, esse formatinho, sabe? Mais acessível, dá pra fazer assinatura e aí você vai pagar, acho que R$18, R$17 num volume desse. E isso te gera ansiedade para ler o próximo, sabe? Porque você fica querendo mais, sabe? Você quer saber mais. Os volumes, eles são pequenos, né? Isso talvez, para quem é ansioso, seja ruim. Mas, ao mesmo tempo, ele te deixa com aquela vontade, sabe? De consumir mais conteúdos da linha Absolute. E aí a gente chega no Caçador de Marte. Isso aqui, cara, como é que eu vou falar? Isso aqui é um quadrinho que não é para todo mundo. Pô, Joe, como assim um quadrinho que não é para todo mundo? Tem que ser inteligente para ler isso? Não tem que ser inteligente. Não tem que conhecer profundamente o personagem, até porque aqui o Caçador de Marte, ele é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nos quadrinhos aí. Eu, por exemplo, não sou um conhecedor profundo do Caçador de Marte, mas aqui a releitura dele funciona muito bem. A gente vai falar sobre um investigador que ele sofre um atentado e ele já acorda meio loucão, vendo as coisas tudo colorida, parece uma voz na cabeça dele. E o quadrinho, ele vai te botando algumas lembranças, algumas situações familiares, né, dele, alguns diálogos dele com essa voz na cabeça dele. Olha isso aqui, parada maneira. E ao mesmo tempo, ele não vai te explicando muita coisa não, ele vai te deixando curioso. Isso aqui, ó, é sensacional, é um... Como é que é o nome? Um diagrama. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Deixa eu tentar botar aqui, peraí. Sem estragar, não. Você bota ele contra a luz, você consegue ver
como se ele deitado aqui e o caçador aqui de Marte, e ao redor da cabeça dele aqui também como se tivesse uma outra pessoa ali, né? Que no caso é o caçador de Marte. Então, assim, é muito bacana. A ideia é muito diferente do que a gente está acostumado. E por que ele não é um quadrinho para todo mundo jogar? Exatamente porque ele tem essa pegada mais louca, né? Então, às vezes, a pessoa vai achar confusa e vai desistir. Mas, no meu caso, me gerou extrema curiosidade e me deixou muito empolgado exatamente por ter uma narrativa diferente, por ter uma pegada diferente de Batman, Mulher Maravilha e até mesmo do Superman, que aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter o herói, né? O vilão e eles querendo derrotar esses vilões. Aqui não. Aqui você não sabe o que está acontecendo, você não tem um vilão, você não tem uma explicação e você quer saber o que está acontecendo com a cabeça desse cara, como é que isso vai se desenvolver, como é que esses poderes dele, né? Quais são as motivações aqui, quais são os vilões, você fica realmente curioso. Então, aqui eu vou dar as notas para vocês aqui. Nota 8, nota 7 e nota 8 também. Acho que dá pra gente levar por aí. Então essas foram as minhas leituras de fevereiro. Gostei bastante do que eu li. Fiquei um pouco desapontado ali com os mangás do Toy Dungeon e do Resurgem. Como eu falei, eu vou até o volume 3 deles, mas não sei se vou continuar. Eu acho que aquilo ali, eu tô num momento onde eu tô olhando tanta coisa boa e eu tenho tanta coisa boa para me ler ainda, que quando eu pego uma coisa um pouco mediana, eu acabo sendo muito mais criterioso, sabe? Principalmente porque a gente fala de altos valores, né? E quando a gente pega um material, a gente pega um material assim, mais ou menos. Agora, isso aqui, cara, isso aqui é maravilhoso. Eu tenho que falar disso aqui mais uma vez, porque isso aqui é como se fosse uma brisa no calor do verão, sabe? Isso aqui realmente é muito bom para DC. A releitura desses personagens, esse novo universo aqui, eu acho que vai fazer muito bem para DC. E eu que, por exemplo, não tenho mais vontade de ler quadrinhos de antigamente, quadrinhos de anos 80, anos 70, né? Eu pego aquilo ali, quando eu vejo que tem aquela arte mais antiga, quando eu vejo que tem aquelas histórias que eu, de alguma forma, eu já vi mais do mesmo, eu saio, não quero continuar. Né? Pode ver que eu só tenho duas sagas aqui que eu coleciono, que é a saga do Batman e a saga do Wolverine, que são personagens que eu gosto muito. Mas os outros eu passo, eu não tenho interesse de pegar. Agora, a linha Absolute, eu acho que ela traz o frescor necessário para descer os personagens. E vai vir mais coisa aí, eu acho que agora vai vir o Arqueiro, vai vir o Lanterna, vai vir o Flash. Não sei se eu vou pegar o Flash e o Lanterna, porque são personagens que eu não tenho muito interesse. O Arqueiro eu tenho muito interesse, mas ainda nem saiu lá, ainda vai sair. Mas eu acho que é isso, galera. Eu acho que tem muita coisa boa para ler ainda. Né? Eu acho que eu li bastante coisa legal em fevereiro. E se você leu alguma coisa que eu já li aqui e quer dar sua opinião, se você discorda da minha opinião, eu quero que você interaja comigo e fale aqui, comenta aqui embaixo o que você achou, quais foram as suas leituras, o que você achou das minhas leituras, o que você já leu, que eu já li aqui, que você não concorda. Vamos interagir, vamos trocar ideia. Esse canal é um canal feito de colecionador para colecionador. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha aí com os amigos e se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas assiste e não se inscreve. Então curte, se inscreve e você vai estar ajudando esse canal. Beleza, galera? Um grande abraço. Fui!